Olá, gente linda, tudo bem? Letícia aqui do canal Tarô em Dupla. Não sei de onde vocês estão me vendo, mas eu moro aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade bem fria. Então, por isso que eu estou assim com esse modelito bem quentinho. Talvez alguns de vocês vão olhar e vão dizer, meu Deus, mas aqui tá um calorão e ela com esse monte de roupa. Mas aqui tá bem frio, gente. Então, alguns recadinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever, tá bom? Ativar o sininho ali pra você receber as notificações. Você é sempre muito bem-vindo aqui, tá? Aqueles que já são inscritos, gente, muito obrigada, tá? A participação de vocês é muito importante. Então, assim, curte, comenta, compartilha, tá? Quanto mais interação a gente tem nesse vídeo, mais o YouTube entrega, né? Ele entrega para mais pessoas, tá? Porque daí ele entende que é um material bacana, né? Outra coisa, vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba meu e da Thaís, tá? Para que vocês possam conhecer a nossa outra rede social lá, tá bom? Eu sou terapeuta energética, holística, a Thaís é terapeuta integrativa, tá? Então, lá na rede vizinha, vocês vão conseguir lá ver, né, quais trabalhos mais a gente faz, né, as terapias que a gente trabalha, tá bom? São todos muito bem-vindos por lá também. E caso desejem também uma leitura particular de tarô, é lá também que vocês vão encontrar o nosso contato, tá bom? Vamos lá então para sua leitura? Bora lá! Olá, Sagitário! Tudo bem? Vamos para tua leitura? Lembrando, né? É uma leitura intuitiva, tá? Pro coletivo de Sagitário, então não vai ressoar com todos e tá tudo bem. Pega só aquilo que for... aquilo que fizer sentido pra você, né? E o restante solta pro universo, tá? Encaixa pro teu momento, né? Porque também não é uma leitura pra uma área específica da vida, apesar de às vezes o tarô nos trazer algo bem direcionado, né? Mas às vezes não. Então você adapta aí pro seu momento, combinado? Vamos lá então. Vamos ver aqui como é que Sagitário inicia esse mês, né? De julho. Junho, tô caduca já. Mês de junho, tá? Vamos lá ver como é que Sagitário inicia esse mês de junho, quais são aí as energias, né, mais fortes, mais latentes, né, pra Sagitário. Bora lá. Olha só a carta do julgamento, já chegando. Gente, deixa eu arrumar minha câmera que tá meio torta. Pera aí, acho que agora deu. Que mais, por favor, para Sagitário? A carta do carro. Que mais para Sagitário, tarô? A carta do 9 de pentáculos. Opa, deixa só eu fazer assim. Esse tarô é muito lindo, gente. Esse é o tarô Santa Muerte Tarô. Bom, quando eu olho esse trio de cartas, tá? Eu percebo que Sagitário está, assim, vivendo uma nova fase, tá? É como se saísse de uma fase meio travada, tá? Para entrar em uma fase, assim, de reconhecimento, de abundância, de olhar para si, né, de autovalorização, de autorreconhecimento também, tá? Sai de uma situação meio travada, onde as coisas parece que não estavam acontecendo, tá? Onde parece assim que eu não tinha direcionamento, eu não tinha uma direção mais certa para ir, aonde eu achava que era para cá, daqui a pouco eu já achava que era para lá. Sabe quando mente e coração parece que não conjuminam, né? Eu vejo um Sagitário muito assim aqui. E nesse decorrer do mês de junho, acho que as coisas meio que se alinham, entende? É aquela coisa, bom, só um pouquinho. Eu preciso focar em algo. E aqui o tarô diz assim, aonde é esse foco, né? É em você mesmo. É você olhando, Sagitário, para você mesmo, tá? É aquela coisa do, bom, eu preciso primeiro olhar para mim,
tá? E se a gente estiver falando aqui de vida profissional, a gente pode ter duas situações aqui, tá? A gente pode ter uma situação onde Sagitário sai desse travamento, dessa coisa de não saber talvez para que lado vai, talvez de algumas indecisões, algumas dúvidas, né? E vai para uma fase de reconhecimento, vai para uma fase de abundância, tá? Vai para uma fase de certezas, eu diria, né? É se abrir para o novo, tá? A carta do julgamento, Sagitário, traz pra gente novas fases, né? Mas a gente precisa estar aberto para essas novas fases. A gente precisa se libertar dos pesos, né? Se libertar daquilo que já não faz mais sentido pra gente, né? Seja isso a nível emocional, a nível espiritual, a nível energético, a nível mental, tá? Emocional, né? A gente precisa se libertar disso, ou seja, eu vou para essa nova fase como uma nova pessoa. Eu vou para essa nova fase entendendo, inclusive, o meu valor, entendendo o meu potencial e não deixando que qualquer pedra no meu caminho ou qualquer empecilho que possa vir a aparecer me atrapalhe. Isso fica para trás, tá? A gente pode ainda ter aqui um grupo de Sagitário que ainda se sente um pouco travado. E por que que eu estou dizendo isso? Porque não se abrem para o novo, porque ainda estão muito apegados no velho, porque ainda não entenderam o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro potencial. Por isso que eu trouxe no início, é preciso olhar para dentro, é preciso olhar para si. Tá, Sagitário? Vamos ver aqui quais são os possíveis desafios e as energias positivas para vocês, tá? As possíveis energias aí mais favoráveis, né? Força de solução para aquilo que é desafio. E eu sempre trago como possíveis, por quê? Porque principalmente quando a gente tá consultando o tarô, a gente recebe muitos aconselhamentos, né? E justamente para isso, pra gente trazer pro positivo aquilo que ainda é um desafio pra gente, aquilo que ainda pode ser um obstáculo, né? Mas aí o tarô, ele nos traz de uma forma muito grandiosa e muito abençoada, eu diria, os conselhos para que a gente consiga não entrar naquela energia ou sair daquela energia, né? Ou amenizar, ou lidar com mais leveza, com mais tranquilidade, tá? Vamos ver então aqui, possíveis desafios, possíveis energias menos favoráveis para Sagitário, mês de junho. Olha só quem veio aqui, o Cavaleiro de Pentáculos. E energias positivas, força de solução, possíveis, né, aí energias que estão favoráveis, né? Olha o 6 de bastões aqui, o 6 de paus. Gente, olha só. A gente tem aqui nos possíveis obstáculos vocês travados, tá? Vocês de fato, assim, não indo em busca disso aqui, dessa abundância, desse reconhecimento, desse auto-reconhecimento, dessa autovalorização, tá? Que vocês precisam aqui se abrir para chegar lá, tá? Então, assim, se diz... inclusive, uma coisa muito importante aqui que eu não comentei lá no início, tá? É soltar os julgamentos e os auto-julgamentos também. Às vezes a gente não consegue avançar porque a gente se julga tanto, ou julga o outro, ou a situação, ou aquele momento, que a gente não consegue avançar. E aí, esta carta aqui trouxe pra gente justamente essa situação. Então, é um desafio, muitas vezes, eu acreditar no meu potencial, eu acreditar que eu posso ir longe. E às vezes eu até acredito, mas o meu inconsciente, vamos dizer assim, ele tá tão apegado naquelas questões do passado, naquelas dúvidas, naqueles momentos de incerteza, naquele momento lá atrás que um dia algo me travou, que eu acabo não avançando. Então, olha a importância de se libertar desses pesos,
dessas crenças muitas vezes, tá? Não é porque às vezes uma vez não deu certo ou uma vez não foi bom que agora sempre vai ser. Um exemplo, tá? Quando a gente olha as energias favoráveis, a gente tem aqui os 6 de bastões, tá? E esse 6 é interessante, né? Esse aqui é o tarô prateado, tarô da bruxa prateada. E ele é diferentão, assim, né? Então, essa imagem aqui, ele tem um casal com um gatinho ali no colo. E normalmente é uma pessoa sozinha, né? Com uma plateia, digamos, plateia, né? Lá atrás. Então, aqui a gente vê que você pode chegar aonde você quiser, tá? Você pode vencer todos os obstáculos, tá? E se você precisar, daqui a pouco, a companhia de alguém para trilhar esse caminho, não hesite, não tenha medo. Seja lá a tua parceira, o teu parceiro, seja um amigo, uma amiga, um sócio, enfim, alguém do teu vínculo. Alguém em quem você confia muito, alguém que quer de fato trilhar esse caminho com você, ou ainda alguém que possa te ajudar no teu processo, tá? Então, temos aqui uma energia de fazer muito grande, né? Uma energia de querer conquistar e de poder conquistar, uma energia de chegar no topo, mas você recém passou do meio do caminho. É positivo? Claro que é, mas não dá para travar, Sagitário. Se você não acreditar e se você não olhar para frente, olhando lá para frente, não é viver o futuro, não, a gente vive o presente, mas você já ter em mente aquilo que você quer que perpetue, aquilo que você quer que tenha futuro, digamos assim, tá? Isso é importante. Ok? Mas você viver o processo, viver o caminho, tá? Aqui a gente tem uma energia de vitória muito grande, tá? E de ter apoio, certo? Olha que interessante isso, né? Vamos ver como é que desenrola isso, tá? Tem uma sensação, Sagitário, que a gente tá falando aqui de questões profissionais, tá? Mas, como eu disse, né? Cada um adapta aí pro seu momento, tá? Vamos ver agora, então, como é que desenrola isso aí, tá? O que o tarô traz mais aqui pra gente? Vamos lá para Sagitário. Olha só, um 5 de copas. Olha a cabeça. Olha só, é um labirinto. O que mais que a gente tem aqui para Sagitário? Um pajem de copas. Quantas copas, hein? O que mais temos aqui para Sagitário, por favor? O Imperador. Olha a força Yang aqui, né? Bom, Sagitário, o que a gente pode ver aqui, né? Quando a gente pensa, como é que desenrola isso, né? De uma forma bem positiva, tá? Dá para ser positivo, ok? Tudo vai depender das suas escolhas. Quando eu olho esse 5 de copas aqui, ó, é bem interessante, porque o que eu vejo aqui, tá? Eu vejo literalmente o teu emocional te, entre aspas, perturbando. Olha o pajem aqui também de copas, né? Então, assim, temos duas situações aqui. Primeiro, você com o emocional, assim, meio, vamos dizer, bagunçado, tá? É aquela coisa, assim, quer dizer, é o racional, né? O emocional que bagunça o racional, tá? Aqui eu vejo muito dessa forma, ok? A minha razão e a minha emoção, elas não estão andando juntas, né? E isso a gente vê aqui na abertura do jogo, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma necessidade de você amadurecer esses sentimentos que você está percebendo que estão te perturbando, tá? Aqui a gente precisa um amadurecimento disso. Como que eu vou amadurecer isso? Com organização, com estratégia, com coragem, tá? E literalmente acreditando no teu taco, né? Eu acredito no meu potencial, eu acredito naquilo que eu posso realizar, eu acredito naquilo que eu posso buscar, tá? Aqui a gente não tem espaço para dúvida.
Por quê? Porque eu tenho um planejamento. Então eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar em mim. Aqui, gente, eu coloco o meu racional de uma forma muito organizada e muito confiante. A partir do momento que eu conseguir passar essa confiança do meu racional pro meu emocional, acabam-se os conflitos. E eu sigo, e eu faço, e eu busco. Tá? Então aqui é de extrema importância, Sagitário, você amadurecer os sentimentos que fazem com que você perca às vezes até a fé. Sabe? Ai, meu Deus do céu, será que vai? Será que isso? Será que aquilo? E aí outra coisa que tem muito forte aqui, tá? A gente tem sagitarianos aqui com uma intuição muito forte, tá? Mas que infelizmente não tá acreditando na sua intuição, né? Acaba por vezes de duvidar dessa intuição. Mas esse cenário ele muda nesse mês de junho, né? Tanto que a gente tem esse imperador aqui. Ou seja, eu tomo as rédeas da situação, né? Por quê? Porque eu sei do meu potencial. Porque eu sei que eu posso ir além. Então aqui a gente tem a resolução desse conflito entre razão e emoção, né? Então eu consigo meio que organizar isso. Por isso que fala aqui da necessidade de amadurecer. E aqui vocês amadurecem. Entende? Esse sentimento, né, que perturba, que talvez traz ou estava trazendo, né, digamos assim, essas dúvidas, o será, o porquê, tá? Vejo isso de uma forma muito positiva. Vamos lá ver um conselho do tarô agora para Sagitário, tá? Conselho do tarô para Sagitário, por favor. Conselho, tarô. Olha aqui quem veio. 9 de ouros. 9 de ouros. O mesmo que saiu no positivo aqui, gente. No jogo de abertura. Então, vem aqui reforçando, né, a questão da autovalorização, da autoconfiança, da autoestima também, né? Do autorreconhecimento, tá? Da gente estar com isso tudo assim, ó, 100% pra viver uma vida de abundância, de prosperidade, né? Em todas as áreas da vida, né? Aqui a gente não fala, não é porque é uma carta de ouros, que fala do elemento terra, que fala só de profissional e de financeiro, não. Aqui é para tudo na nossa vida, tá? A gente precisa reconhecer os nossos valores e a gente precisa internalizar isso. A gente precisa entender o nosso potencial, né? E às vezes a gente vai sim fazer algumas coisas sozinhos. E às vezes a gente vai sim estar com alguém muito parceiro do nosso lado. Com alguém que vai assim abraçar a causa junto com a gente. Então aqui o conselho é: se for para ir sozinho, vai. Se for para você resolver algumas coisas sozinho, vai. Faça. Não tenha dúvida de que você consegue. Mas também não tenha orgulho para o caso de você não tenha orgulho não seja orgulhoso ao ponto de, se você precisar contar com a parceria, com a ajuda de alguém, você peça. Não tenha orgulho para não pedir, não peça, fale, converse, tá? Mas acredite no teu potencial, você pode muito mais do que você imagina, tá? Ai, gente, que coisa mais linda esse jogo. Vamos ver o que tem no fundo do deck aqui. O As de Pentáculos. Quantas cartas de ouros, gente. Olha o As de Pentáculos aqui nessa ilustração maravilhosa, né? Olha ali, a gente tem um grilo, né? Em cima dessa escultura aqui de caveira. Isso aqui acho que é pedra. Enfim, tá? Falando na minha opinião, né, na minha humilde opinião de taróloga e intuição que vem assim, né, é você tirar literalmente da cachola as ideias que você quer materializar, né, e você colocar isso em prática, né, você começar. O que é que você quer começar?
né? Que você vê futuro nisso, tá? Então não trava. Olha aqui, lembra que eu falei aqui do travar? Não trava, não fica parado, não fica esperando, tá? E não desacredita. Só que se você não começar, não vai a lugar nenhum, tá? Vamos ver aqui no fundo do outro deck o que que a gente tem. Uau! O julgamento, que é a carta da abertura do jogo de vocês. O julgamento, tá? É o se abrir, gente. Olha aqui, é o se abrir, é deixar pra trás energias que já não fazem mais parte da tua vida, é deixar pra trás aquilo que não é mais compatível, é deixar o velho pra trás, olha aqui, ó, e voar pro novo. E se abrir pro novo, deixando pra trás as máscaras do passado, os personagens do passado, tá? É um processo que às vezes ele não é muito fácil, né? Porque a gente fica muito acomodado naquilo que é zona de conforto, né? Ou zona de segurança algumas vezes, tá? Então a gente acaba se acomodando e às vezes fica doloroso sair daquilo, fica difícil sair daquilo, né? E depois que a gente sai, essa carta ela diz assim pra gente, né? Que a gente vai pensar assim, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso antes? Né? Mas assim, sem julgamento, tá? E sem dar ouvidos ao julgamento alheio, tá? Sem auto-julgamento, tá bom? Que coisa mais linda! Vamos ver agora qual é a mensagem do oráculo Magia das Bruxas. Tô bem louca com esse oráculo aqui. Apareceu uma lembrança pra mim e eu pensei, meu Deus, não tenho trabalhado com ele. Eu acho que até aqui nos vídeos, eu acho que eu até tinha usado há pouco tempo. Mas aí postei lá no Instagram e tudo mais, né? Porque achei muito fantástico, assim. E ele é um oráculo muito legal. Vamos ver aqui, então, qual é a mensagem do oráculo Magia das Bruxas para Sagitário. Vamos lá. Qual a mensagem do oráculo para Sagitário para o mês de junho? Uau! Gente, eu acabei de postar no meu Instagram essa carta. Acabei de postar. Tirei essa mensagem aqui. Sonhos. Sonhos. Nenhum sonho é impossível, pois quando um sonho nasce na alma, neste instante nasce também nossa capacidade de realizá-lo. Então, olha só. Cadê a carta? Onde é que eu coloquei o conselho para vocês, meu Deus? Ah, não é o conselho. Foi a carta do fundo do deck aqui, ó. Lembra desse As de Pentáculos que eu disse pra vocês? Tira da cachola, tira da cabeça a ideia e coloca em prática, coloca pra materializar. Gente, se o teu sonho é um sonho de alma, não tenha medo de realizar. Não tenha medo de fracassar. Porque, como diz aqui, ó, nenhum sonho é impossível, pois quando um sonho nasce na alma, neste instante nasce também nossa capacidade de realizá-lo. Então, se o teu sonho é de alma, você com toda certeza vai ter a capacidade de realizá-lo. Tá bom, Sagitário? Essa foi a leitura para vocês, mês de junho. Deixa para mim aqui nos comentários se essa leitura foi contribuição para você, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Não esquece de curtir.